Muito obrigada, Helena. Helena Barroco, teres vindo aqui ao podcast E se Falássemos da Europa. A Helena foi assessora diplomática do presidente Sampaio e continuou a trabalhar com ele na criação, foi uma das fundadoras da Plataforma para os Estudantes Sírios e hoje é a secretária-geral daquilo que foi a transformação dessa experiência com estudantes sírios, transformar numa estrutura mais permanente para jovens do ensino superior em situações de emergência. E, portanto, eu gostaria de começar por perguntar à Helena o que é que pode partilhar connosco sobre o que é essa experiência. Nós tivemos a oportunidade de ver recentemente um documentário da jornalista Cândida Pinto sobre os jovens sírios em Portugal, já integrados, mas eu gostava que começasse por nos explicar o que é que foi esta experiência, o que é que aprendeu, o que é que aprendemos dela para podermos torná-la mais estrutural e com uma função mais estrutural no futuro. Obrigada, Margarida, antes de mais pelo convite e pela oportunidade de partilharmos precisamente a experiência da plataforma global, inicialmente dos estudantes sírios, agora mais genérica, abrangendo as situações de emergência do ensino superior. Em relação à experiência que nós vimos a acumular desde 2013, devo dizer que na altura o Dr. Jorge Sampaio tinha pedido para deixar a iniciativa das Nações Unidas da Aliança das Civilizações, que, como saberá, abrangia vários domínios como a educação, as migrações e a juventude e também os mídia, e que precisamente tentava construir pontes entre as sociedades ditas ocidentais e as sociedades muçulmanas. E, portanto, na base de uma experiência de 7 anos, que o Dr. Jorge Sampaio, na altura, achou que era a altura de pôr um termo, ele desafiou-nos a fazermos uma proposta concreta ao seu pequeno gabinete e à sua equipa, de fazermos alguma proposta concreta que, por um lado, utilizasse a experiência acumulada da Aliança das Civilizações, mas que, por outro lado, tivesse resultados tangíveis e, portanto, pudesse, de alguma forma, moldar positivamente a vida das pessoas. E na altura fizemos várias propostas, fizemos alguns estudos de viabilidade, mas era óbvio que em 2013 a crise síria era já bastante forte na região, sobretudo com os fluxos migratórios da Síria para a Jordânia, o Líbano, o Iraque, o Kurdistão, a Turquia, e que, por outro lado, a nível, digamos, da Europa, a atenção estava sobretudo focalizada na ajuda humanitária pura e dura, life-saving, portanto, dar de beber, dar de comer e dar um teto. Portanto, acabámos por nos focalizar numa faixa etária que, em situações de conflito ou de desastres naturais, atrai muito pouca atenção em termos de ajuda internacional, que são os jovens, digamos, da faixa etária 18-32. Sobretudo, para aqueles que frequentam o ensino superior, na verdade, continua a não haver iniciativas, digamos, globais ou regionais de apoio a esses estudantes que, por força dos conflitos, se encontram em mobilidade forçada ou com os estudos interrompidos por falta de recursos, pelo facto de as instituições de ensino superior não funcionarem. Ao passo que, por exemplo, a nível da educação primária, não só por causa da agenda dos MDGs, dos Objetivos do Milénio, mas também por força da atuação de grandes ONGs internacionais, como Save the Children, ou até da própria Unicef, que eles têm já, digamos, algum apoio. E, portanto, nesta base, o Dr. Jorge Sampaio decidiu que lançaria uma iniciativa
de apoio aos estudantes sírios. Portanto, na altura fizemos várias consultas, porque, embora não havendo, digamos, nenhuma iniciativa de relevo internacional, havia várias experiências disponíveis, nomeadamente nos Estados Unidos, já do tempo da guerra do Iraque, ou até do próprio Acnur, que desde 1975 ou por aí também desenvolve um programa de bolsas de estudo chamado DAFI Depois tem várias para universidades. refugiados. Eu lembro-me, por exemplo, que a Universidade de Louvain-la-Neuve, na Bélgica, apoiava bastante estudantes do ensino superior que estavam ligados a movimentos de autonomia, de independência, independentistas em África. Estou a falar dos anos 60. Sim. Portanto, são Mas experiências dizer, muito pontuais. Pois, exatamente. A questão é que há várias iniciativas, mas estão muito fragmentadas. Exatamente. E são, a maior parte das vezes, desenvolvidas pelas instituições de ensino superior, mas sem nenhuma coordenação. Exatamente. E, portanto, o Dr. Sampaio, na altura, pediu-nos que desenhássemos um programa de bolsas de estudo de emergência, baseado nas boas práticas que pudemos compilar, e, portanto, estabelecemos vários contactos. A ideia não era inventar a pólvora, mas justamente construir algo nas experiências positivas. E, portanto, de 2013 para 2014, lembro-me, no verão de 2013, passámos, de facto, o mês de agosto a fazer contactos com variadíssimos potenciais parceiros. E o interessante foi que, na verdade, a nível das instituições de ensino superior, haveria uma enorme disponibilidade para fazer qualquer coisa. Porque, no fundo, as instituições de ensino superior faz parte do ADN delas os intercâmbios de estudantes em mobilidade forçada ou voluntária. Refere-se às instituições de ensino superior portuguesas? Portuguesas e na Europa e no Médio Oriente, porque nós fizemos uma enorme... desenvolvemos um leque enorme de contactos. Porque, na verdade, na altura não tínhamos ainda decidido se seria só em Portugal, se iríamos dar bolsas também na região, porque na altura, na verdade, havia, digamos, a ideia de que era melhor ajudar os refugiados no sítio onde estavam e não fazê-los deslocar. Sendo certo que, na verdade, não há uma solução única para tudo, mas eu acho que é preciso explorar todas as possibilidades, por forma a criar o maior número possível de oportunidades. E esta é uma experiência que eu acho que é de partilhar e até de incentivar. Todas as oportunidades que se possam identificar e atribuir a esses estudantes em mobilidade forçada, refugiados, deslocados internos, são positivas. É melhor do que nada sempre. Sim, claro. E dessa forma nós criámos a Plataforma Global para os Estudantes Sírios, que assenta em 3 pilares. Tem um consórcio académico, constituído pelas instituições de ensino superior, universidades e politécnicos, no caso português, disponíveis para participar neste projeto. E aquilo que nós pedimos às instituições de ensino superior foi: encarreguem-se das propinas, eventualmente também do alojamento, e nós comprometemos a financiar bolsas de estudo e a acompanhar os estudantes. Depois temos uma rede de parceiros bastante mais vasta, que vai desde esforços individuais de pessoas anónimas, mas que passa também por empresas, fundações, que contribuem quer com financiamento, quer com disponibilização de tempo ou de outros recursos em espécies, como se costuma dizer. E depois criámos um fundo de emergência. Lembro-me, com o montante mínimo, abrimos uma conta no banco e a partir daí começámos a fazer também angariação de fundos. Para abreviar, o primeiro grupo de estudantes chegou a Portugal em 1 de março de 2014. Na altura, lembro-me, foi interessante porque nós fizemos tudo online. E tiveram muitas candidaturas. Diziam-nos, não vão conseguir porque as pessoas não vos conhecem, porque não é possível instruir uma candidatura em boa e devida forma, os documentos não vão chegar, etc. Mas, na verdade, eu penso, se bem me lembro,
tivemos as candidaturas abertas durante 10 dias e recebemos 3.700 candidaturas. Para quantas bolsas? Aquilo era verdadeiramente sempre a chegar, às vezes eram bocados de documentos que nós tínhamos que colar, porque, na verdade, o telemóvel mudou completamente o perfil dos conflitos e o seu impacto na vida das pessoas. Porque os documentos vinham através de uma fotografia que o telemóvel fazia. Exatamente. E, obviamente, em tempos de guerra há que ser flexível e, portanto, para instruir uma candidatura em tempo de guerra para nós era o suficiente. A cópia dos documentos, do chamado Transcript of Marks, a listagem dos resultados, etc. E, portanto, conseguimos fazer um primeiro grupo de 45 estudantes. Que vieram para Portugal e esses estudantes hoje praticamente todos já concluíram os seus estudos. O nosso objetivo não é dar uma bolsa de 1 ano, mas é assegurar completarem um ciclo de estudos e muitas vezes 2. Temos doutorados, mestrados e praticamente os licenciados prosseguiram com o mestrado. E, na verdade, é isso que se vê no documentário que referiu no início. Lembro-me um rapaz de Bragança, pertencia ao primeiro grupo, acabou agora o seu mestrado em Engenharia Mecânica ou de Produção Industrial, e como ele há tantos outros. E, portanto, depois disso, ao ritmo dos anos letivos, fomos alargando o programa. É interessante também notar que, desde o início, nós procurámos também ter algum impacto no desenvolvimento da agenda do ensino superior nas emergências e a nível da definição das políticas públicas. Portanto, houve um trabalho intenso de advocacia ao nível das instituições multilaterais, mais a nível das Nações Unidas do que da União Europeia. E, por exemplo, a Declaração de Nova Iorque, que resultou da primeira grande conferência sobre as migrações de 2016, inclui pela primeira vez um parágrafo 82 sobre o ensino superior, graças à atuação do Dr. Sampaio a nível da advocacia. Portanto, esse é um ponto importante, porque, na verdade, uma coisa é o programa em si e aquilo que fizemos em Portugal, mas também noutros países, porque nós também damos bolsas no Líbano e em outros países. Mas, na verdade, o objetivo é criar uma agenda internacional que favoreça esta temática. E não tem sido fácil. Sim, mas isso, quer dizer, é isso que eu ia dizer, mas que, apesar de tudo, já deram alguns passos. Ou seja, tem uma experiência que é extremamente positiva, com resultados, porque, como disse, os estudantes vieram, fizeram um ciclo, fizeram 2 ciclos, fizeram licenciaturas, mestrados, doutoramentos e aprenderam. Portanto, aprenderam como é que se recruta, como é que se é flexível para olhar para os documentos, como é que se mobiliza financiamento internacional, como é que se mobiliza, digamos, adesão por parte das universidades. Tem uma experiência sólida aqui em Portugal e têm o reconhecimento das Nações Unidas. Eu lembro-me bem dessa declaração de 2016 e das demarches e da mobilização do Presidente Sampaio para ter esse, e vossa, para ter esse parágrafo na declaração. Agora, trata-se de uma experiência muito interessante e as situações de emergência não acabaram. Portanto, não acabaram na Síria, não recomeçam agora no Afeganistão e, de facto, temos aqui toda, digamos, um potencial para que essa iniciativa possa ainda ser usada. Eu vi que apresentaram um projeto à União para o Mediterrâneo, no sentido de mobilizarem universidades ou instituições, a Helena explicará melhor do que eu, de países do norte da União Europeia e países do sul do Mediterrâneo, Marrocos, Egito, Líbano, Jordânia. Portanto, qual é a vossa ideia ao generalizar essa experiência? É torná-la um instrumento, digamos, perene? Uma coisa são, digamos, os objetivos concretos que procuramos realizar ano a ano e, portanto, as várias diligências que estrategicamente vamos fazendo junto de um conjunto de atores internacionais.
Outra coisa é aquilo que nós vimos ou que vislumbramos como uma solução para esta questão, que, como diz, não é conjuntural. Há 37 conflitos em curso há anos no mundo. Há milhões de pessoas afetadas por esses conflitos. Falamos muito dos refugiados, mas esquecemos que os deslocados internos são em número muito superior, com muito menos apoio internacional. Portanto, esta é uma questão de fundo que vai estar em cima da mesa e que faz a ponte entre o humanitário e o desenvolvimento. E este é um dos principais, simultaneamente, dados da questão e problema. É que, a nível internacional, ainda se trabalha muito em silos. E, portanto, os humanitários olham para a educação superior como qualquer coisa que não tem nada a ver com eles, que é da área do desenvolvimento. Os atores do desenvolvimento olham para o ensino superior nas emergências como algo que não tem nada a ver com eles, porque se são emergências é humanitário. A própria Comissão Europeia tem uma direção-geral ajuda humanitária, uma direção-geral ajuda ao desenvolvimento. Eu nunca percebi porque é que existem duas direções gerais com estas características. Exato, e não, portanto, a área de interseção está vazia em termos de instrumentos internacionais, em termos de cooperação internacional, mas está cheia de potenciais beneficiários à espera de qualquer coisa. E, portanto, é a este nível que é preciso fazer a mudança, mudar o paradigma. Nas Nações Unidas dizem, sim, isto é o triplo nexo, falando do jargão. Certo. Ou seja, é preciso ligar o humanitário, o desenvolvimento e a paz. E nós achamos que, na verdade, a área de atuação do ensino superior nas emergências poderia ser verdadeiramente um campo em que este triplo nexo se poderia mostrar e desenvolver. Mas, na verdade, há os preconceitos todos ainda a eliminar. Na verdade, a União Europeia é verdadeiramente o campeão deste preconceito conceptual, porque quando falam de educação nas emergências, é apenas educação básica. Sim. Está lá excluído. Eu lembro-me quando nós discutimos o mecanismo com a Turquia, o mecanismo de apoio à Turquia, quando a Turquia recebeu 3 milhões de refugiados sírios. Havia várias dimensões e, como se deve lembrar, este mecanismo não financiava as autoridades turcas, o governo turco financiava escolas, políticas de habitação, de integração, etc. Mas era sobretudo a dimensão da educação básica e secundária que estava lá e não superior. E bem, mas quer dizer, nós não podemos olhar para estes problemas como se fossem uma sequência. Agora vamos tratar do básico. Quando o básico estiver resolvido, vamos para o secundário e depois para o terciário. Não, isto tem que ser feito em paralelo, não é? É a mesma coisa para a ajuda humanitária life-saving. Nós podemos estar a salvar vidas, mas ao mesmo tempo podemos estar a atuar a nível da educação superior. E, portanto, há esta mudança dita de paradigma que eu acho que não está ainda concretizada nos factos, nos instrumentos, e que é necessário ainda fazer bastantes diligências para que tenha lugar. Tem havido pequenos avanços, é certo. Mesmo a nível do Acnur, atualmente o ensino superior já tem uma dinâmica diferente do que tinha há 5 anos atrás, ou seja, quando nós começámos a trabalhar. Há sempre uma solução, que eu sei que é sempre mais difícil, porque as Nações Unidas têm agências orientadas para atividades específicas, a Unicef, o Acnur para os refugiados, tem várias agências. Se calhar o que fazia falta era uma agência que se responsabilizasse por este problema, porque este problema tem de facto um grupo específico, como disse, que são as pessoas entre os 18 e os 30 anos, mas tem aqui uma enorme potencialidade, porque na prática são estes estudantes que são estes homens e mulheres que uma vez passada a situação de guerra e chegando a uma situação de fim de guerra e de estabilização, são estes que normalmente são os futuros poderes nesses países. Exato. E no fundo é preparar o tempo de paz a partir do dia primeiro da guerra. Daí que o tal triplo nexo se aplicasse aqui muito bem, porque estamos também a preparar a paz. A reconstrução de um país não será feita da mesma forma se houver uma geração já preparada ou não.
E, portanto, quando nós vemos países que terminaram os ciclos de violência, mas que depois são Estados fracassados, que não conseguem a reconstrução, é porque não há, de facto, uma proteção do chamado capital humano. Pois, e aí é que estava exatamente. Eu já há algum tempo que tenho pensado no vosso projeto e lembro dessa declaração de 2016 e da forma e da importância que tem esta fase. Como diz a Helena, é nesta fase que se pode assegurar o sucesso da transição e reduzir o tempo da transição. Porque é toda uma geração que volta aos países de origem e que está preparada para governar. Pois, e daí que nós tenhamos começado a trabalhar num conceito que é a criação de um mecanismo de resposta rápida para o ensino superior nas emergências. Aquilo que em inglês é RRM, Rapid Response Mechanism. Porque, a nosso ver, não seria tão complicado assim haver uma implicação, lá está, das instituições de ensino superior, que estão preparadas para receber estudantes, seja em mobilidade forçada ou não. O Erasmus+, o Erasmus Mundus, deu uma experiência enorme em termos de cooperação interuniversitária. E, portanto, há uma enorme unificação de programas, de reconhecimento de competências, de diplomas. E, portanto, no fundo, o que faz falta não é avisar a malta, como diz a canção, mas é também. O que faz falta mas é um mecanismo financeiro. Porque, na verdade, se cada vez que há uma crise, nós começamos do zero, ou seja, a angariar fundos, a contactar universidades, tudo isso demora tempo. Sim, claro. Ora, vocês fizeram isso muito nós rapidamente. Nós fizemos para o primeiro, mas para o segundo tudo isto já é mais rápido, porque temos o tal consórcio académico. Temos um fundo que tem problemas, obviamente, porque as doações são praticamente anuais e, portanto, não há a previsibilidade daquilo que poderá ser feito no ano seguinte. Enfim, mas, portanto, estamos a trabalhar nesse conceito de mecanismo de resposta rápida, para que possamos ter algo que é operacional quando uma crise é declarada, em vez de esperarmos anos e, sobretudo, os beneficiários esperarem anos por uma oportunidade. Essa decisão da União para o Mediterrâneo de apoiar uma experiência piloto em 10 países da União para o Mediterrâneo, 5 do Norte e 5 do Sul. Nós entendemos-la como muito promissora e foi, de facto, uma enorme recompensa aos vários esforços que temos vindo a fazer. E esperamos também que, por essa via, a Comissão Europeia possa, não só porque faz parte da União para o Mediterrâneo, mas possa realmente dar um apoio mais sustentado e mais consolidado, de forma a que, durante os próximos 3 anos, porque esse é um projeto para 3 anos, ao final desse projeto nós possamos realmente dizer isto faz sentido, isto funciona, agora é só escalar. Pois. E, portanto, achamos que vai ser um momento empolgante, diríamos assim. Agora vamos à dimensão pessoal, ou seja, vimos no programa da Cândida Pinto, mais uma referência, as conversas com os beneficiários e com os participantes, com os jovens, homens e mulheres que participaram neste programa, desde as dificuldades de integração, o ir com lenço para a universidade, para a escola, por exemplo, a questão religiosa, etc. Tivemos a oportunidade de ver esses desafios pelos quais eles passaram, para além de estarem afastados das famílias, das suas casas, da sua vida, dos seus amigos, etc. Mas qual é a avaliação que a Helena faz sobre a implicação que isto tem na vida dos jovens que beneficiam deste programa? Eu acho, para mim pessoalmente, que já participei em vários projetos internacionais, para mim este é aquele em que realmente nós vemos o impacto. Não é só na vida do estudante, é na vida das famílias e das comunidades. Porque, na verdade, é uma relação continuada no tempo, portanto, nós podemos ver o primeiro dia em que nós conhecemos esses estudantes e que, portanto, os contactamos e há aquele primeiro impacto, e ver o desenvolvimento 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, 4 anos depois.
E não é só nos estudantes, porque aquilo que eu me apercebo é que a participação de estudantes de uma área, digamos, cultural diferente é também enriquecedora para a própria comunidade de acolhimento, neste caso comunidade académica ou comunidade mais lata. Locais. Eu lembro-me uma professora que outro dia dizia, mesmo no laboratório de experiências das mais sofisticadas, em que nós talvez não tenhamos a ideia de que há várias formas de analisar um problema ou olhar para um problema, ela dizia: aquela estudante traz outro olhar sobre o problema e, portanto, traz outras propostas de soluções. E isto a um nível muito técnico, muito científico, que nós poderíamos imaginar que era tudo igual. Não é permeável a estas lentes culturais. Mas, na verdade, é win-win, é enriquecedor para ambos os lados. Dito isto, é óbvio que é necessário um acompanhamento, porque as coisas não se fazem nem sempre naturalmente, nem espontaneamente. Embora eu acho que os jovens e digamos, os millennials têm muito mais em comum do que imaginaríamos. E, portanto, eu diria mesmo que, por exemplo, do lado dos estudantes, aquilo que os faz sentir, eles não querem ser considerados nem refugiados, nem isto, nem aquilo, nem aquilo outro. O que eles querem é ser considerados estudantes. E a experiência aqui em Portugal é que quando o estudante, o sírio, a outra nacionalidade, pode concorrer ao Erasmus e fazer o seu semestre Erasmus, aí sim a inclusão está adquirida, o sentimento de igualdade de oportunidades. E muitos já fizeram o seu semestre Erasmus. Noutro país qualquer, na Polónia, enfim, variadíssimos países, no Reino Unido. E isso, para eles, é verdadeiramente o símbolo de somos todos iguais em termos de oportunidades. E é muito interessante. Depois também é interessante ver a evolução, não é? Porque as coisas não são estanques. Quantas raparigas hoje já decidiram que não querem usar lenço? Muitas entre as nossas estudantes, outras persistem e têm uma razão, mas todas estas experiências de confronto com a diversidade permite também ajustar as razões dos comportamentos. E, portanto, hoje provavelmente a estudante que decidiu manter o lenço discutiu isso com a família e sabe porque é que quer manter o lenço. E a outra que o tirou sabe porque é que sem estar a focalizar no lenço. Sim, exemplo. Mas é um mero exemplo. E, portanto, é muito interessante e, de facto, há um impacto real. E vê-se que não é só neles, é neles e nas famílias. As famílias que normalmente não estão em Portugal? Não, quase sempre não estão. Muitas delas estão mesmo na Síria, mas eu lembro-me de um estudante que dizia: olha, sabe, a minha irmã agora pôs-se a estudar inglês porque percebeu que eu tive uma bolsa porque sabia inglês corretamente. Portanto, na verdade, é um programa em que o impacto na vida das pessoas, nas perspectivas do futuro, é muito claro. E às vezes dizem, sim, mas esses estudantes se calhar já não querem voltar. É um argumento que se usa muito e que também tem que ser ponderado, sobretudo a nível do chamado brain drain. Sim, claro. Mas na verdade... Isso é um problema clássico. Houve um estudante da Índia que uma vez deu uma resposta fabulosa, eu achei, numa conferência que alguém levantou esse problema e dizia: better a brain than no brain. E no fundo é isso, quer dizer, mais vale uma cabeça culta e formada do que alguém que não teve uma oportunidade de educação. Claro. E por outro lado, no mundo de mobilidade em que nós vivemos, a verdade é que alguns dos estudantes que terminaram, uns já foram para a Síria, já voltaram, outros estão a colaborar com projetos lá, mas tanto cá. E, portanto, essa ideia do não voltar ou do voltar tem que ser despacializado, ou seja, é um conceito que é dinâmico. Pois, e também depende das oportunidades, exato. Da capacidade de criar oportunidades e do próprio processo no país onde estão. Helena, muito obrigada por termos estado aqui a falar sobre um projeto que eu sei que lhe diz muito e que nos diz muito a todos, e que a forma também de honrar o legado do Presidente Sampaio é continuar com esse projeto numa dimensão global, porque, como diz, os conflitos são muitos, são mais,
e é toda uma geração que tem necessidade de ser apoiada e é, digamos, facilitadora dos próprios processos de paz nos seus países de origem. Muito obrigada, Helena. Muito obrigada eu.